Olá pessoal, eu sou o Júnior do canal Zuca que virou Tuga. Estamos aqui hoje para falar um assunto muito importante para você que está pensando em vir para o Brasil, sendo por turista, sendo para trabalho, sendo para morar, sendo para ficar, para constituir família. O tema desse vídeo é palavra, palavrinha e palavrão. Se você é uma daquelas pessoas que escolheram Portugal porque falaram assim, é mais fácil, porque é a mesma língua, algumas coisas você tem que se preocupar. Muitas pessoas vêm pra cá e não se preocupam. Eu lembro que quando eu vim pra cá só existia um fórum na internet, que era uma comunidade no Orkut na época, que tratava dos assuntos aqui de Portugal, para quem queria aprender alguma coisa para estar vindo pra cá. E eu lembro que na época colocaram uma listinha de palavras e eu até imprimi, fiquei estudando por muito tempo. No avião eu vim com aquilo, olhando. Mas era uma lista muito resumida e confesso que metade daquelas palavras eu em 7 anos nem sequer ouvi. Por exemplo, água viva no Brasil, alforreca em Portugal. Nunca ouvi ninguém falar de alforreca em Portugal. Então algumas palavras não são nem tão importantes, mas algumas coisas são muito importantes. Então eu estava pensando nisso outro dia, na hora do almoço eu sentei e falei, vou fazer uma listinha. E de repente, meia hora, quando eu vi a listinha, já tinha 6 páginas. Falei, meu Deus, parei por aqui. Nem pensei mais no assunto. Falei, só que eu vou mandar agora para um português que tem a noção das duas coisas. Por quê? É um português que vocês sabem, ele participa muito no nosso canal. É o Manuel, um grande abraço, Manuel. E eu mandei essa lista para o Manuel porque o Manuel tá no Brasil e ele já sabe bastante da diferença também das palavras, e ele conhece muitas palavras lá no Brasil que ele associa com a palavra diferente aqui. E o Manuel não só me ajudou em fazendo uma revisão nessa lista, como ainda adicionou algumas páginas nessa lista. Então a lista cresceu um pouco. Eu vou deixar essa lista na descrição para download, para você que tem curiosidade, para você que quer vir para cá, para você chegar aqui e não cometer gafes que muitos cometem. Você pode achar que é besteira, algumas coisas até são. Por exemplo, se você chamar um centro comercial de shopping center, muita gente vai entender, muita gente vai perceber, até porque nas novelas eles veem isso. Hoje em dia já há muitos portugueses que chamam o centro comercial de shopping center, mas algumas coisas já não, algumas coisas são imprescindíveis. Por que palavras, palavrinhas e palavrões? Porque muitas coisas ditas aí no Brasil, aqui não pode ser dita. Muitas coisas ditas aí no Brasil, aqui são palavrões. E muitas coisas ditas aqui, para os brasileiros, para nós brasileiros, soam uma coisa estrondosa no ouvido. É um palavrão, é uma coisa brutal. Eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei aqui, com 2 dias eu entrei num autocarro, sentei e estava indo no caminho. De repente, numa paragem, entrou uma senhora com uma criança pequena, devia ter uns 5, 6 anos. Ela virou para a criança e falou assim, mete o cu aí no banco. Eu parei, olhei para um lado, olhei para o outro, todo mundo normal. Falei, será que só eu ouvi isso? Porque no Brasil, cu é uma coisa estrondosa. Aqui, nada mais, nada menos do que a bunda. O bumbum, quando a gente fala bumbum, que é um jeito mais carinhoso no Brasil, aqui eles chamam rabo. E quando a gente fala bunda, olha a bunda daquela, aqui eles chamam cu. Simplesmente é uma palavra normal para eles. Pra gente soa uma coisa estrondosa, é uma coisa que não tem cabimento. Entendeu? As propagandas na televisão, você vai reparar, por exemplo, as propagandas das fraldas. Cuide bem do rabinho do seu bebê. Isso no Brasil é impensável. Se uma Pampers, por exemplo, faz uma propaganda dessa, meu Deus, nunca mais vende fralda na vida. Aqui não, aqui é uma coisa natural, é assim que se chama. Por exemplo, no Brasil, se você chamar uma moça de rapariga, você está ofendendo ela, você está chamando ela de prostituta. Entendeu? Aqui não, rapariga é a forma certa de chamar. Porque na realidade, na palavra portuguesa, rapariga é o feminino de rapaz. Então você vai reparar que 90%
das palavras, o português tem razão. Eu digo que em 10% eles não têm razão. Por exemplo, o nosso canudinho, aquele do refrigerante, aquele eles chamam de palhinha. Nada tem a ver com uma palha para ser chamado de palhinha, entendeu? Eu acho que no Brasil tem mais sentido, que é um canudo fino, é um canudinho, entendeu? Mas 90% das palavras, se você for analisar, a razão é do português, é de Portugal. Então, rapariga é o feminino de rapaz. Moça, aqui você nunca chame uma rapariga de moça. Isso é a mesma coisa que chamar uma moça no Brasil de rapariga. Então, esse tipo de coisas você tem que saber. Por exemplo, se você está vindo aqui para trabalhar, muitas coisas são importantes. No meu primeiro dia de trabalho, acabamos de imprimir um banner na plotter, e o rapaz que trabalhava comigo falou assim: Júnior, vai ali por favor e pega o X-Ato. Eu cheguei em cima da mesa e fui por dedução lógica. Tinha algumas ferramentas e isso não pode ser, isso não pode ser, isso não pode ser. Acabou todas as minhas deduções e eu fiquei olhando para aquilo com uma cara de bolacha. E ele, então, não vai me trazer o X-Ato não? Eu falei, a hora que eu descobri o que é um X-Ato, ele, o brasileiro não sabe o que é um X-Ato. Aí chegou lá e pegou o estilete. Quando na minha vida que eu ia descobrir que um estilete aqui se chamava X-Ato? Isso para mim não foi importante, porque eu aprendi na hora. Mas, por exemplo, você que vai se candidatar a uma vaga de uma secretária, por exemplo. Se o patrão mandar você buscar um agrafador e você não souber o que é um agrafador, ele vai falar assim: essa rapariga não está pronta para o cargo. É por aí que eu quero que você perceba que existem coisas na sua profissão que aqui são diferentes. Então que você se prepare. Se prepare, por exemplo, para uma entrevista. Se você viu o vídeo da xenofobia, chame sempre de doutor, de doutora, aqueles que estão lhe entrevistando. E se eles te fizerem uma pergunta que raramente não se faz, porque todas as entrevistas que eu passei aqui, que minha esposa passou aqui, todas as entrevistas eles fazem, que é: o que você está fazendo no momento? Se você está desempregado, no Brasil a gente costuma fazer o quê? Eu estou fazendo uns bicos para sobreviver. Não, jamais. Se você falar isso aqui, a sua entrevista acabou na hora. Na hora, nesse exato momento você já está descartado. Fazer um bico aqui é a mesma coisa que vulgarmente a gente chama no Brasil fazer uma chupeta, é um sexo oral. Então aprenda as coisas para poder arrumar um trabalho aqui. Se eu sou um açougueiro, que aqui eu vou chegar e vou procurar um trabalho de talhante, procura no Google que você vai ver a imagem dos cortes das carnes. O corte da carne no Brasil é diferente do corte da carne em Portugal. Tanto a carne suína como a carne bovina. Muitos dos cortes têm nomes diferentes. Por exemplo, a bisteca aí no Brasil se chama costeletas aqui em Portugal. Então muitas coisas têm diferença. Então procure pesquisar sobre a sua profissão, quais são as diferenças para cá. Porque muita gente fala assim: mas Portugal é a mesma língua. É a mesma língua, é a língua portuguesa. Só que no Brasil, por exemplo, se você sair de uma região para outra, você vai encontrar diferenças. Se você for de São Paulo para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro eles chamam um encanador de bombeiro. E estamos falando de 400 quilômetros. Aqui nós estamos falando de um oceano inteiro de distância. Então há diferenças. Há palavras que se você falar aqui vai ser muito mal para você. Por exemplo, aqui tem um doce, um bolo é muito famoso, que em todo lugar tem, que se chama queque. Muita gente chega aqui e confunde e chama queca. Queca aqui é uma coisa totalmente diferente, é fazer o ato, entendeu? Então você chegar num café e chegar lá, tem uma rapariga para atender e você pedir uma queca, isso não vai ser bom, isso não vai ser bom. Então eu falo isso porque você tem que aprender, e eu aprendi muito estando aqui, entendeu? Por isso que hoje eu falo muito português. Muita gente coloca, eu já vi muitos portugueses principalmente colocar nos comentários dos vídeos: por que você não fala o português de Portugal nos vídeos? Basicamente eu não falo, eu tento me policiar para não falar. Por quê? Porque eu quero que você aí no Brasil perceba, entenda, tá vendo? Já investi um perceba no meio.
entenda aquilo que eu estou falando. Porque, por exemplo, se eu falar uma frase só com palavras portuguesas, eu vou dar um exemplo aqui. Em alguns sítios, o peão é permitido circular pela berna. Eu garanto que você aí do outro lado não entendeu absolutamente nada dessa frase. Porque sítio no Brasil é um pedaço de terra. Sítio aqui é um lugar. Peão aí é aquele de rodeio que monta o boi. Peão aqui é um pedestre. E berna aqui é acostamento no Brasil. Então essa frase nada mais quer dizer que em alguns lugares o pedestre pode circular pelo acostamento. Entendeu? Então se eu falar tudo em português, muitas coisas vocês não vão perceber. E eu ainda, mesmo assim, ainda escapa algumas coisas. Quando eu vou editar vídeo, eu vejo eu falando bocado. Há pouco eu falei. Então aqui a gente fala bocado. E tem muitas diferenças. Então é isso que eu quero que você perceba. Para poder chegar aqui mais ou menos preparado para aquilo que é o seu objetivo. Se o seu objetivo é procurar um emprego na sua área, pesquise sobre a sua área. Se o seu objetivo aqui é procurar em qualquer área, eu posso ser até garçom, maravilha. Então procure na área de garçom, por exemplo, porque senão a pessoa vai te pedir aqui uma imperial e você vai ficar olhando com cara de bolacha para ela e não vai saber que, por exemplo, é um chopp. Mas eu tô indo para aí, não vou trabalhar, vou ficar tranquilo na minha casa. Tudo bem, mas aprenda da mesma maneira, porque senão você, por exemplo, você vai levar seu filho na creche e a educadora fala para você, que mãe galinha, e você vai se ofender. Você vai achar que ela tá te chamando nomes, entendeu? Porque no Brasil chamar uma mulher ou uma mãe de galinha é uma coisa feia. Aqui não, aqui a mãe galinha é o mesmo sentido que no Brasil se usa para mãe coruja, entendeu? É aquela protetora que deixa o pintinho embaixo da sua asa, entendeu? Protege, guarda ele, entendeu? É pra você não passar mico, porque muitas coisas vão te falar e você vai achar que eles estão te ofendendo. E muitas coisas que você falar, do jeito que você fala aí no Brasil, você vai estar ofendendo eles. Então aprenda sobre as palavras, porque com certeza você vai ter muito sucesso aqui, você vai passar pelas entrevistas, você vai ser aprovado, você vai ser contratado e você vai conseguir se legalizar aqui. Fica a dica, obrigado novamente para o Manuel, que colaborou muito com essa lista, fazendo a correção, fazendo o acréscimo de muitas coisas. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dá um joinha, se inscreva no Facebook também, que estamos adicionando muitas coisas lá. Fiquem com Deus, um grande abraço.